Olá, para você que acompanha as redes sociais do Portal Amazonas 1, está começando agora mais uma edição do Amazonas Entrevista. Eu sou Beatriz Araújo e hoje nós vamos conversar com o doutor em História, professor aqui da Universidade Federal do Amazonas, César Augusto Queiroz, que vai contar um pouquinho para a gente sobre a obra que está sendo lançada agora no dia 19, né? Que é sobre a historiografia amazonense em perspectiva. Muito obrigada pela sua participação. Queria que você começasse um pouquinho falando sobre a sua trajetória como pesquisador aqui, né, como historiador no Amazonas, e sobre o que é a obra, o que ela vai tratar, quando que ela vai ser lançada. Conta um pouquinho pra gente. Obrigado, bom dia, boa tarde, né? Bom, meu nome é César Augusto Queiroz, eu sou professor da Universidade Federal do Amazonas e estamos agora lançando este livro que publicamos no começo do ano pela editora Valer, que é o Historiografia Amazonense em Perspectiva. Um livro que tem por objetivo fazer uma grande compilação sobre a produção historiográfica do estado do Amazonas, buscando reunir trabalhos com densidade teórica, com densidade metodológica, que buscam justamente apresentar para o leitor a produção historiográfica do estado. Eu sou do Rio Grande do Sul, cheguei aqui no Amazonas já há 8 anos para trabalhar na Universidade Federal do Amazonas, no Departamento de História, e desde então venho desenvolvendo pesquisas sobre a história do Amazonas. E este livro, que é um dos que já publicamos aqui no estado, vem coroar uma série de trabalhos que vêm sendo realizados, não só por mim, como por todos os outros colegas que participaram da obra. É um livro que pretende fazer efetivamente uma contribuição muito significativa para a historiografia do estado do Amazonas. O Amazonas tem uma história riquíssima e, da mesma maneira, a historiografia do estado é uma historiografia pujante, dinâmica e valorosa, né? Então, da mesma maneira em que historiadores do quilate de um Arthur César Ferreira Reis, de um Maripiranga, de um Samuel Benchimol, de um Leandro Tocantins, estabeleceram bases a partir das quais é possível pensar efetivamente a história do Amazonas, a história da região amazônica de modo geral, essas bases serviram como ponte para que muitos outros historiadores desenvolvessem pesquisas e aprofundassem temáticas que vêm sendo, ao longo das últimas décadas, muito bem desenvolvidas. Então nós temos hoje pesquisas de professores da Universidade Federal do Amazonas, da Universidade do Estado do Amazonas, que tem cursos de História em Tefé, em Parintins, pesquisas de professores da Newton Lins, de professores da Uninorte, pesquisas de professores que não estão diretamente ligados ao campo acadêmico, mas que têm realizado uma excelente contribuição para a história do Amazonas. Cito, por exemplo, o nome da Etelvina Garcia, do Agnaldo Figueiredo, né? Então, nós temos hoje uma produção historiográfica riquíssima, vastíssima, que uma obra como a Historiografia Amazonense em Perspectiva tem o objetivo de lançar luzes sobre essa historiografia. Evidentemente que um livro apenas não consegue reunir todos os pesquisadores, abordar todas as temáticas ou esgotar o tema. Seria muita pretensão. Mas, de qualquer maneira, a contribuição dada por este livro, que imagino que possa se desdobrar em outras publicações posteriores, já é um indicativo dessa demonstração da vitalidade da produção acadêmica do estado do Amazonas. A editora Valer, que é a editora que publicou este livro, né, tem dado uma contribuição muito importante nesse sentido. Então, recentemente, por exemplo, historiadores de uma nova geração, como Robeilton Gomes, como a Iana Magalhães, como Amílcar Jimenez, tiveram seus livros publicados pela editora Valer. Então, nem baldios, nem vassalos e nem vadios, do professor Robeilton Gomes, sobre flechas e canetas, do professor Amílcar Jimenez, o Festival da Canção de Parintins, da professora Iana Magalhães, mostram a vitalidade e a renovação dessa historiografia amazonense, que está compilada, de alguma maneira, neste livro, que reúne 13 artigos de 14 professores de diferentes instituições. Então,
tem um número significativo de professores do Departamento de História da UFAM. Nós temos professores da UEA, temos professores da Estadual do Maranhão, professores que foram da Newton Lins, e que busca dar essa pluralidade da produção historiográfica aqui do Estado. Perfeito. O senhor estava me contando que essa obra, ela tem como referência um outro livro, né? Mas que o senhor quis trazer mesmo para a nossa região, contar um pouquinho daqui do Amazonas. Conta pra gente como foi que aconteceu esse interesse seu e dos demais autores. Perfeito. Bom, em 1998 foi lançado um livro pela editora Contexto, que é Historiografia Brasileira em Perspectiva. Um livro, na ocasião, organizado pelo professor Marco César Freitas, que reunia historiadores e pesquisadores que faziam, naquele momento, um balanço sobre a historiografia brasileira. Então, historiadores que eram referências em suas áreas, como, por exemplo, o professor Cláudio Batalha, Maria Helena Capelato. E esse livro foi muito importante e auxiliou na formação de gerações de historiadores. Então, quando nós começamos a pensar esse livro, o livro começou a ser idealizado, a intenção era justamente nós buscarmos esta reflexão feita pelo Marco César de Freitas aqui para o Estado, proporcionando ao leitor um balanço dessa historiografia. Então, nós pensamos em fazer um livro que reunisse não apenas a contribuição dos historiadores que foram essa base para a produção historiográfica, que eu mencionei anteriormente, né? Leandro Tocantins, Arthur César Ferreira Reis, Mário Ipiranga, como também explorar temas que vêm sendo frequentemente trabalhados pelas pesquisas aqui na região e aqui no Estado de modo geral. Então, a intenção foi fazer um livro inspirado nesta obra organizada pelo Marco César de Freitas. E aí nós propusemos uma divisão para o livro, uma primeira parte cujo título é A Historiografia na Amazônia, que tem por objetivo pensar esta produção historiográfica clássica do Estado. Então, nós propusemos que os autores discutissem a obra de Arthur César Ferreira Reis, de Leandro Tocantins, de Mário Ipiranga, e mesmo a influência de viajantes aqui no Estado do Amazonas. Então, o professor Francisco Jorge dos Santos, por exemplo, escreve um brilhante capítulo sobre a visão de Euclides da Cunha sobre a Amazônia e particularmente sobre o Estado do Amazonas. O professor Lideraldo Costa também escreve um capítulo muito bacana, excelente, de formidável análise, pensando o Estado do Amazonas na visão dos viajantes. Então, esta primeira parte do livro, A Historiografia na Amazônia, ela auxilia a pensar essas bases de uma historiografia amazonense. Propusemos ainda uma segunda parte, que é temas da historiografia. Nesta segunda parte, nós separamos alguns temas que têm sido mais recorrentemente trabalhados pelos pesquisadores. E aí convidamos historiadores especialistas naquelas áreas para que eles pudessem fazer um artigo pensando justamente a situação da pesquisa naquele campo. Então, professores como Luiz Balcar Sá Peixoto Pinheiro, que vai trabalhar um capítulo também fazendo um balanço sobre a história do trabalho aqui no Estado do Amazonas, a professora Maria Luísa Ugarte Pinheiro, que vai fazer um artigo pensando justamente na história das mulheres no Estado do Amazonas. O campo da história de gênero vem se desenvolvendo de forma muito significativa nas últimas décadas aqui no Estado. E tantos outros artigos. A professora Patrícia Mello, que vai escrever um brilhante capítulo também pensando na presença negra aqui no Estado do Amazonas, dando obra visibilidade. traz, então, vários olhares, né, de várias situações que acontecem aqui no Amazonas. Exatamente. Não, em função do tempo da entrevista, não seria possível citar todos os artigos que estão no livro, né? Mas aí convido o leitor a conhecer a obra, a ler esses capítulos, né? E agradeço também os autores que de pronto toparam essa iniciativa, escreveram os capítulos pensando especialmente no livro, né? O livro começa a ser idealizado no ano de 2018, né? Então, aí, de lá para cá, nós tivemos 2 anos de pandemia, nós tivemos muitas dificuldades justamente para trabalhar no sentido remoto, né?
que acabou fazendo com que o nosso espaço de casa se tornasse um espaço de trabalho, e o trabalho praticamente 24 horas por dia, mas mesmo com todas as dificuldades, todos os autores participaram de muito boa vontade e trouxeram contribuições muito importantes, não apenas para o livro, mas especialmente para a historiografia do estado do Amazonas. Penso que é uma contribuição muito importante, que vai ser, inclusive, utilizada, imagino eu, né, nos próprios cursos de formação de professores de história. Então, cursos como da UFAM, da UEA, da Newton Lins, da Uninorte. Penso que agora tem, além de toda a produção já existente no Estado, que é uma produção, reitero, riquíssima e de densa profundidade teórica, né, tem uma obra que auxilia a pensar determinados temas da historiografia. Perfeito. A gente vai fazer um breve intervalo, mas você não sai daí não, que já a Amazonas Entrevista volta. O novo Refis 2021, lançado pelo governo do Amazonas, está oferecendo descontos de até 95% em juros e multas de débitos em impostos e contribuições estaduais. Por isso, não fique de fora e aproveite a oportunidade para se regularizar. Os descontos vão atender pessoas físicas e empresas inadimplentes com IPVA, ICMS, ITCMD e débitos com fundos e contribuições como UEA, FTI, FMPES e FPS, vencidos até 31 de março de 2021. Interessados em receber os descontos, podem aderir ao Refis 2021 até 31 de dezembro pelo site da Cefaz no endereço www.cefaz.am.gov.br. Dessa forma, o governo segue trabalhando na recuperação econômica local, ajudando a diminuir a inadimplência e ampliando recursos que serão revestidos em benefícios para a população. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Cansado de ter problemas com a conexão da internet da sua empresa? Não aguenta mais esperar horas e horas para baixar ou enviar um único arquivo? Então venha logo para a Logic Pro e tenha a melhor internet empresarial do Norte. É a internet na velocidade da luz, com qualidade, segurança e atendimento especializado 24 horas por dia para solucionar todas as suas necessidades. Ligue agora mesmo para 3090 4000 ou acesse www.logicpro.com.br e conheça as nossas soluções. Logic Pro, internet empresarial de verdade. A notícia na palma da sua mão, em um clique. E a informação com qualidade você encontra aqui no Amazonas 1. Seja nosso parceiro. Anuncie em amazonas1.com.br. Olá, nós estamos de volta, então, para continuar conversando com o professor César Augusto Queiroz. Vamos lá, a obra vai ser lançada, então, na Semana de História da Faculdade de Newton Lins, agora no dia 19. O que esse evento reúne? Perfeito. A obra foi lançada pela Editora Valer no começo deste ano, né? Então, no começo do ano de 2021, e em função da pandemia, em função do isolamento social, em função de todas as dificuldades que tivemos nesses últimos 2 anos, com 609 mil pessoas mortas por essa pandemia, pelo negacionismo, né? Nós não pudemos fazer nesse período um lançamento como gostaríamos de fazer. Então não foi possível fazer esse lançamento. Só para a gente lembrar, o livro tem uma dedicatória às pessoas que não apenas faleceram durante a pandemia, mas aquelas que perderam seus familiares, que perderam seus entes queridos, né? E ao mesmo tempo tem uma dedicatória a um amigo muito querido que faleceu um pouquinho antes da obra ser publicada, o professor Geraldo Sá Peixoto Pinheiro, né? Que se não tivesse falecido em 2018, certamente estaria integrando essa obra, e acabou não sendo possível isso. Então é uma dedicatória dupla, né, para o professor Geraldo e para as pessoas que faleceram durante esse período de pandemia. E nós não pudemos fazer então esse lançamento. Recebemos recentemente um convite da professora Thalita Magalhães, que é professora da Universidade Newton Lins,
que está realizando entre os dias 17 e 19 de novembro agora, próximo, né, a Semana de História da Newton Lins. E ela nos convidou para participar deste evento, fazendo o lançamento do livro, e nós de pronto aceitamos participar. Então nós estaremos lá no dia 19, às 18h30, fazendo o lançamento do livro Historiografia Amazonense em Perspectiva. Estarei eu e estarão os outros autores. Perfeito. Evidentemente que são 14 autores, porque tem um livro, um capítulo que é em coautoria, né? Então, às vezes é difícil reunir os 14 autores do livro, mas aqueles que que estiverem disponibilidade estarão lá presentes. Haverá sessão de autógrafos. Legal. A editora Valeira estará presente com o livro, né, durante todos os dias do evento. Sim. E aproveito aqui a oportunidade para agradecer o convite à professora Thalita, que agora a gente está começando a poder retomar gradualmente, com todos os cuidados, as nossas atividades presenciais, e que vai ser muito importante poder fazer esse momento de um lançamento para poder conversar com os colegas, para poder trocar olhares, trocar experiências, com o distanciamento necessário, né? Depois de tanto tempo foi sempre complicado e continua sendo. Temos todos que manter os cuidados, né? Utilizar máscara, álcool gel, em todas as possibilidades, em todos os momentos. E colegas nossos já estão tomando a 3ª dose da vacina. Que ótimo. Né? Então ontem o professor Balcar tomou a 3ª dose, a professora Patrícia tomou a 3ª dose, o que me dá uma certa alegria. Gostaria de dizer também que nós tivemos neste livro 2 contribuições que são, para mim, particularmente, extremamente valiosas e importantes e que me dão muita alegria e muito orgulho, né? O livro foi prefaciado pelo professor José Ribamar Bessa Freire, que foi professor do Departamento de História da UFAM, hoje está no Rio de Janeiro, e que fez um prefácio brilhante para a obra que engrandece ainda mais um livro tão significativo como é o Historiografia Amazonense em Perspectiva. E da mesma maneira, o professor Aloysio Nogueira, também professor aposentado da Universidade Federal do Amazonas, um dos criadores do curso de História da UFAM, escreveu um texto que está na capa do livro. Então, além das 13 contribuições dos capítulos escritos especialmente para a obra, por historiadores e por historiadoras especialistas nesses diversos temas dos quais nós mencionamos antes, nós temos ainda a presença de um prefácio do professor José Ribamar Bessa Freire, que muito me alegra, e a contracapa do livro escrita pelo nosso queridíssimo amigo e professor Aloysio Nogueira de Mello. Tenho certeza que vai ser um ótimo debate, então, na Semana da História na Newton Lins. Queria que o senhor comentasse um pouquinho, de forma geral, o que é a historiografia aqui do Amazonas. Perfeito. Bom, então, para aqueles que talvez não estejam habituados a essas expressões, né, o Estado do Amazonas tem uma história riquíssima. É uma história que vem sendo, ao longo das décadas, pesquisada por diversos historiadores, diversas historiadoras, que vem construindo, né, por meio da pesquisa científica, séria, comprometida, né, essa história amazonense. A historiografia é o estudo da produção do conhecimento histórico. Então, isso seria o que nós chamamos de historiografia, né? Então, nesse sentido, este livro ele busca resgatar, busca fazer uma ampla análise desta densa produção, desta valiosa contribuição que vem sendo desenvolvida nas últimas décadas, né? Então, se nós pegarmos pela obra, nós temos desde os viajantes que passaram pela Amazônia, que o professor Ideraldo muito bem coloca, né, até momentos da história mais recente. Então, é um livro que tem também um recorte cronológico bastante amplo, né? A professora Marceliane de Mello, por exemplo, juntamente com o professor Rafael Ali Rocha, que escreveram um capítulo em coautoria, vai tentar entender justamente a produção historiográfica sobre a Amazônia colonial. E pensar esta ampla produção, essa vastíssima produção, é uma tarefa densa, uma tarefa que requer um grau de engajamento e de envolvimento com a pesquisa muito grande, porque implica numa carga de leitura muito grande, implica ter um amplo conhecimento sobre toda a produção, ou sobre a produção majoritária sobre aquele período e sobre aquele tema.
Então, nesse sentido, foram convidados professores que têm efetivamente esta capacidade, que têm efetivamente essa trajetória de pesquisa reconhecida, esse reconhecimento acadêmico, com ampla produção intelectual, né? E, nesse sentido, é uma contribuição extremamente importante para se pensar a historiografia do Amazonas. Então, por exemplo, um estudante que começa hoje a pesquisar sobre a história colonial, por exemplo, né, no artigo da professora Márcia, ele consegue entender o que já foi produzido sobre o tema, quais são os principais conceitos chaves com os quais ele precisaria trabalhar para conseguir começar a pensar a história colonial. E a partir daí aprofundar suas pesquisas. Então essa possibilidade, essa proposta de construir uma obra que pense a historiografia amazonense em perspectiva, retomando autores clássicos e temas que já são tradicionais para a nossa produção do conhecimento acadêmico, né, penso eu que é uma contribuição importante e que todos aqueles que têm interesse pela história do Amazonas, por conhecer um pouquinho da história do Amazonas, vão gostar do livro, independentemente de estar cursando história ou de ser um profissional da área de história. Né? Então, acho que ficamos muito satisfeitos com o resultado do livro, né? Tanto eu quanto os demais autores. São 14 autores do livro e tenho certeza que todos que tiverem acesso e que forem ler o livro vão gostar também. Bom, eu queria que o senhor deixasse, então, um incentivo. A gente sabe que, nesse momento, muita gente consome conteúdo na internet, porque é tudo muito fácil, mas a gente acaba deixando de lado algumas leituras que são importantes, leituras aqui da nossa região. Então, eu queria que o senhor deixasse um incentivo e convidasse as pessoas a consumirem mais esse conteúdo. Eu agradeço a pergunta, Beatriz. É uma pergunta muito importante, sobretudo no período em que nós vivemos. Vivemos um período paradoxal, um período contraditório, em que convivemos com uma vastidão de informações e, ao mesmo tempo, a gente não sabe, por vezes, trabalhar com essas informações. O que são informações confiáveis e quais informações não são confiáveis. Dentro deste contexto de pós-verdade, dentro deste contexto em que as informações, verídicas ou não, elas coexistem e disputam o leitor, disputam o ouvinte, né? A gente convive com muito negacionismo. Então, a ciência hoje, ela passa a ser vista por vezes com olhares desconfiados. Então, é muito complicado a gente ver que as pessoas às vezes rejeitam a vacina, as pessoas por vezes defendem coisas que não têm nenhum embasamento na ciência, em detrimento daquela pesquisa que é feita com densidade, com comprometimento de pesquisadores sérios, com uma formação sólida. Então é fundamental, exatamente. Então é fundamental que a gente resgate a ciência, resgate o valor da ciência, resgate a importância de uma fala qualificada, né, e que a gente consiga retomar uma discussão racional. Uma discussão baseada em argumentos que são argumentos racionais, argumentos pautados pela ciência. É inconcebível que, em 2021, nós tenhamos que defender a importância da vacina. É inconcebível que, em 2021, nós tenhamos que defender medidas não medicamentais de distanciamento social para que as vidas sejam preservadas. Espero eu que a gente consiga superar essa pandemia, espero eu que todos nós, como sociedade, aprendamos muito com esses momentos tão difíceis e dolorosos que nós passamos, mas é realmente uma pena que tenhamos que passar por tanta situação dolorosa para que a gente consiga aprender coisas que poderíamos fazer de outra maneira. Realmente. Né? Então, eu reitero que de forma veemente a minha extrema esperança com a ciência, né? A ciência baseada em trabalho sério, em comprometimento, em pesquisa científica. Pesquisar não é fácil, né? Envolve muita dedicação, muito tempo de leitura, muito tempo de trabalho. Um livro como esse, lançado em 2021, ele começou a ser produzido em 2018, né? Realmente, com professores que leram e pesquisaram a vida inteira.
Então, novamente, reitero a importância de que a gente faça uma leitura efetiva, né, de que a gente consiga fazer o filtro das informações que nos chegam, entender quais são as informações que são realmente confiáveis e que o WhatsApp não pode ser filtro para tudo, né? A gente tem que desconfiar das informações que nos chegam de forma fácil. Exatamente. E que, né, a gente consiga, como sociedade, crescer, consigamos superar essa pandemia e que possamos todos viver dias melhores. O lançamento desse livro no dia 19 de novembro agora, já é uma pequena alegria que a gente vai ter de poder reunir com os amigos, porque desde que o livro foi lançado a gente não conversou, né? A não ser por WhatsApp. O que tu achou do livro? Né? Mas esse dia vai ser um dia importante para a gente se reunir, para a gente conversar, todos de máscara, né? Todos com o distanciamento social, sem os abraços que gostaríamos tanto de dar depois de tanto tempo, mas caminhando para dias melhores. Perfeito. Realmente. Bom, para você que ficou interessado, então, em conhecer um pouquinho da obra, conhecer o livro, a gente vai estar lançando o sorteio desse livro nas nossas redes sociais, então você fica ligado que já deve estar por aí para você estar participando. César, eu queria te agradecer pela oportunidade de conversar um pouquinho com a gente. E a edição do Amazonas Entrevista fica por aqui, mas amanhã a gente volta com mais debate, mais assunto, sempre com informação de qualidade aqui no Amazonas 1.